Atenção! O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia. Venha aprender as Escrituras e conhecer mais a Deus. Jornada Teológica com o professor Eliel Navarro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de introdução de hermenêutica bíblica. Primeiramente, é um prazer tê-lo aqui. Me chamo Eliel, sou o seu professor e o seu guia arqueológico que vai te levar nesse mundo fascinante da Bíblia. Primeiramente, eu quero que vocês conheçam onde eu estou. Aqui é um pouquinho da minha biblioteca, meu escritório. Infelizmente, a minha ideia era passar para vocês o slide aqui, mas vocês vão estar acompanhando aqui em cima. Fiquem tranquilos, enquanto eu falo, vocês vão acompanhar. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês comecem a memorizar na nossa aula é que a Bíblia, ela não veio pronta do céu. Ela não caiu como a gente conhece hoje. Olha que coisa mais linda, ó. Ela não caiu desse jeito, tão fácil, tão simples assim. Ela levou tempo, dedicação. Então a primeira matéria que vocês vão aprender hoje é a matéria de hermenêutica bíblica. E nessa matéria a gente vai entender autor, lugar, língua, característica, cultura. E tem uma frasezinha muito interessante, porque podemos prontamente explicar o que a Bíblia diz, mas temos muita dificuldade em entender como ela diz isso. Então pensa comigo, quantos já folhearam ou já fizeram aquela cultura do fecha o olho, aponta o dedo, é isso que Deus quer? Não falamos que isso é errado, vamos estudar isso em doutrina, mas imagina, Senhor, fala comigo hoje e eu estou ali aflito e acabo e vai e suicídio, como Judas. Imagina que perigo seria, hein? Então, hermenêutica nos orienta a como entender a palavra de Deus de uma forma prática, mas de uma forma concisa, de uma forma profunda, que eu vou ter carga, profundidade para explicar a palavra. Então, vamos embarcar comigo nessa viagem? Então, a primeira coisa que vocês estão vendo aí na imagem é a frase. Essa frase é escrita de Isaac Asimov. Ele é um filósofo inglês do século XIX. E o que ele está querendo dizer nessa frase complexa e bonita? Que a Bíblia, por mais que quando a gente lê ela de forma simples e rápida, a gente entende. É a nossa língua, é a nossa cultura, aparentemente. Mas será que a gente realmente entende a forma como é colocada as frases? Será que é tão simples entender e Deus endureceu o coração de Faraó? Será que realmente é simples a gente entender que nosso amigo Eliseu, profeta em 2 Reis, está caminhando? 42 crianças grita, careca, careca! E Deus manda 2 ursas para matar as crianças? Será mesmo que isso é tão simples? Então, a hermenêutica, vamos acompanhar como entender isso. Então, mais um vídeo para vocês entenderem, ou mais uma imagem, é que quando vamos para a Bíblia, nós cristãos, e até quem não é cristão, carrega algumas dúvidas, alguma dificuldade. A primeira, a Bíblia foi escrita por homem, seres humanos como nós. Como vocês podem ver a imagem, é uma típica imagem de um escriba, segurando a sua caneta e o pincel. Para quê? Para copiar tanto a Bíblia ou outra literatura, seja a Bíblia, as Escrituras, né? Ou outra literatura medieval, literatura inglesa, literatura francesa, contos e tanto faz. Mas olha que interessante. Quando a gente vai falar que a Bíblia é escrita por homens, a maior dúvida, até no mundo do ateísmo, é dizer que ela é falível. Ou seja, ela não tem falhas, se é o homem. Mas essa mesma didática, os opositores da fé, não para pensar que qual livro que não é escrito por homem? Até hoje em dia, o ChatGPT, inteligência artificial, né, que é o famoso medo dos cristãos, até elas foram criadas por um homem. Então o que eu quero dizer com isso? Sempre é o homem que está por trás. Agora, da onde que veio essa inteligência? Da onde que veio essa esperteza, essa ideia criatória das coisas? Será que não é do nosso próprio Deus? Lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 27,
vemos ali a descrição, a criação do homem. A famosa palavra em hebraico, nefesh hayah, a alma foi posta no homem, ele se tornou ser vivente. Né? A gente pode ver palavras belíssimas, como em Gênesis, Bereshit, início, começo. Calma que vocês vão aprender tudo isso nas nossas aulas. Teremos aulas de hebraico, teremos aulas também de arqueologia, de Pentateuco, de tudo. Mas esse início a hermenêutica nos proporciona. Uma outra coisa que acaba acontecendo é que a gente tem dúvida em relação aos textos. Então, quando eu pego um texto, olha o que a gente percebe. Se eu pego o texto de Lucas 31, né? Lucas 18, o bom de aula ao vivo é isso, né? Que você fala uma coisa e tem que corrigir. Lucas 18, como vocês estão vendo aí no nosso card. Lucas 18 vai falar sobre a parábola do rico e Lázaro. Se eu olho essa parábola, duas coisas me vêm. Doutrinária. O inferno, dá para conversar no céu? Eu vou ver quem está no inferno? Teremos contato com os mortos quando estamos vivos? Olha que complexidade a falta da hermenêutica bíblica deixa para cada cristão. Então a hermenêutica bíblica ela tem muito mais a ver com o cuidado que o cristão vai ter perante a Bíblia do que dizer que a hermenêutica, o estudo aprofundado é para teólogos ou para pastor. Não, não, não. O estudo da Bíblia é para mim e para ti. Então, amados, se dedica. Essas aulas agora, essa aqui é uma aula introdutória de hermenêutica, mas foca, tira dúvida, não saia daqui com dúvida. Apesar que gosto muito do método de Voltaire. Voltaire é um filósofo, né, do século XIX, da França. Ele inventou um método cartesiano. Precisamos duvidar para crer. Claro que não é tudo que eu creio que ele diz, mas tem um detalhe que ele diz assim: a dúvida é a chave da inteligência. Porque é perguntando que eu aprendo. Então fica a dica, pergunte. Não tenha igual a cultura que aprendemos na escola, né? Perguntar é coisa de burro, é coisa de nerd. Não, não, não. Perguntar é de inteligente. Então, quando a gente vai para alguns textos da Bíblia, existem algumas divergências dele que parecem coerência, incoerente. Parece que a gente fala, ué, quer ver uma? Evangelho de Mateus e de Marcos e Lucas. Uma hora diz que Jesus entra em Jericó. Uma outra hora fala que ele saiu de Jericó. Ele entrou, ele saiu. Se a gente vê o cego, a cura do cego de Jericó, uma hora diz que é 2 cegos, outra diz que é 1, e na outra diz que o nome dele é Bartimeu. O que está acontecendo nesses textos? Para eu entender isso, eu preciso da hermenêutica bíblica. Eu preciso entender o contexto cultural, linguístico da época. E só um detalhe para vocês, ó. Sempre nas nossas aulas, tá? A gente vai estar sempre com livros. Vamos ter nosso clube do livro, para a gente ler livros juntos, acadêmicos, para vocês entenderem. Por exemplo, ó, grandes autores como C.S. Lewis, A Abolição do Homem. Vamos estudar isso aqui em teologia. E tem vários outros livros, né? Vamos também falar um pouquinho sobre hábitos, ó. Olha que coisa belíssima. Hábitos. Precisamos criar hábitos para entender a Bíblia também, tá? Então, ó, nosso material didático em breve vai chegar na sua casa. Esse aqui, ó, Introdução à Interpretação Bíblica, tá? Esses aqui autores PhD, perito no assunto. Temos o William Klein. Ele é muito famoso por ser um PhD em hermenêutica histórica crítica. Olha que interessante. Então, esse livro, vamos estar estudando a partir dele. Mas vamos continuar a aula. Tá gostoso? Tá entendendo até aí? Se não tiverem, pausa o vídeo. Tá vendo a vantagem de curso online? Pausa o vídeo. Vocês estão em casa. Tá no conforto de casa. Aproveita para parar anotações. Ó, vou dar uma dicasinha. Segura a aula aí. Vou dar uma dicasinha, ó. Olha o que eu tenho aqui. Isso aqui é chamado de post-it em alguns lugares, né? Nasci em Salvador, depois fui para outros estados, agora estou aqui em Raul Soares, então Minas Gerais, então cada lugar tem um nome. Mas aqui a gente chama de post-it, né? O que é isso aqui? A gente cola no livro para marcar alguma coisa e também temos os marcadores de texto. Essas ferramentas aqui, para uma hermenêutica, é fenomenal. Por quê? Precisamos usar técnicas de memória. Vocês também terão aula disso, tá? Então, ó, em cada post-it desse, eu coloquei uma informação. Então, eu não levo muito tempo procurando. Eu apenas vou até a informação, leio e logo de cara eu já sei o que está falando. Então, vocês vão aprender. Se vocês perceberem, amados, nessa aula, eu estou dando um panorama de tudo, da metodologia que vamos trabalhar. Eu quero que vocês embarquem nessa viagem, não uma viagem forçada, não uma viagem metódica, enfadonha. Claro,
Estamos falando de um seminário teológico. Eu preciso trazer nomes, nomenclaturas, palavras acadêmicas, mas eu vou condensar elas, eu vou simplificar. Mas eu preciso que vocês entendam que isso aqui, ó, livro, é o que ajuda. Aquele que não lê, fica refém de quem lê. Mas vamos retornar para a nossa aula? Voltando. Um outro ponto também, que é péssimo, uma coisa que me entristece muito, é que hoje em dia as pessoas falam assim, não preciso estudar. Eu tenho o Espírito Santo, ele me revelará tudo. Amados, essa é uma das piores mentiras que Satanás tem colocado em nossas vidas. O Espírito Santo não é um pendrive. E eu peguei emprestado uma frase do professor Clóvis de Barros Filho, que ele diz assim, ó, o esforço, ou melhor, a sorte, é a frase que o preguiçoso dá ao esforço que não quer fazer. Já perceberam? Eu ouço muito isso. Não, você tem sorte, você está dando aula, você já conhece essas coisas, é sorte. Ai, amado, se ele soubesse, já li 15 vezes. Quantas madrugadas eu passo para montar aula para vocês? Quanto tempo eu passo lendo? Não é sorte, é dedicação, é hábito. É o poder do hábito. Mas eu criei uma outra palavra, essa de autoria minha, eu tenho que patentear, tá? Ninguém pega minha frase, não, hein? O Espírito Santo é a palavra que o cristão preguiçoso dá ao esforço que não quer fazer. Já pensaram? Quantas pessoas não têm devocional? Não lê a Bíblia, só lê no domingo, é o crente domingueiro, e chega e fala, não, o Espírito Santo irá me revelar tudo. Sério, amados? A Bíblia é dessa grossura, 40 autores, 2.800 anos de história, e você não vai fazer nada. O Espírito Santo te dará tudo. Isso não é bíblico. Eu posso citar dezenas de versículos aqui que diz o oposto, que precisamos buscar a palavra de dia e de noite. Josué 9, capítulo 1 ao 9. Josué, busque ao Senhor de dia e de noite. Deuteronômio capítulo 4, do 6 ao 9. Inculques a palavra da lei nos seus filhos, ao andar, ao se levantar. Leiam as escrituras de dia e de noite. Neemias capítulo 8, versículo 8 ao 11. E eles estudavam as escrituras, liam e interpretavam. Olha, é a palavra em grego para hermenêutica, a gente já vai ver. Então, olha que interessante. Eu posso citar muitos outros. João, capítulo 15 em diante, do 1 ao 9, diz que o Espírito Santo é o nosso guia. Ele é aquele que nos encaminha. Ele é aquele que traz a luz. Ele é aquele que consola. Então, amados, eu não estou vendo escrito aqui, ele é nosso pendrive. Ele vai instalar coisas na nossa cabeça que não está lá. Amados, o Espírito Santo, ele serve para nos convencer. Mas fica calmo. Eu já vou falar mais sobre isso. Mas vamos pular esse momento agora. Uma outra coisa que a gente tem que entender é que a Bíblia, ela é uma literatura. O que é uma literatura? De acordo com o dicionário de Harvard, Oxford, isso aí que fala, né? Um burro de aula é isso. Eu estou nervoso de ver vocês, gente, tá vendo? A aula é sempre o nervosismo, o friozinho na barriga. Isso a gente vai aprender em homilética. Imagina vocês poderem aprender a falar em público, a ter postura, as roupas, a didática, a homilia do grego foi inventada em Atenas. Então, é sempre o friozinho na barriga falar. Ainda mais com vocês, pessoas importantes. Mas vamos lá. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem literaturas, gêneros literários. Ou seja, quando eu estou no Antigo Testamento, eu vou ter ali a Torá, que é a lei. Eu vou ter os escritos, os históricos, que é o período de Juízes. O livrozinho. Gente, vocês têm que ler. Juízes lembra muito, às vezes, o nosso coração, sabe? Uma hora a gente está aqui, uma hora a gente está aqui, uma hora está mal, está bem. E Juízes é um período de oscilação ministerial. Uma hora o povo de Israel está bem com Deus, uma hora quer matar, quer criticar, quer murmurar. E muitas vezes não parece a gente. Eu falo de mim também. Então tem muitas coisas. Quando a gente vai para o Novo, a gente tem poesia, prosa, evangelho, cartas paulinas. E outra, que dá muito medo em todo mundo, Apocalipse. É uma palavra grega, apor, quer dizer escondido. E lipse, né, revelação. Apocalipse é a revelação escondida, oculta. Né? Tem dezenas de outras traduções no grego. Então, a Bíblia contém gêneros que, se eu não souber ler naquele gênero literário, eu não vou entender. Não adianta eu falar, Senhor, me faz entender isso aqui. Amados, não vamos fazer da palavra de Deus um livro qualquer. Na história da igreja, nossa próxima aula, vocês vão ver, pessoas morreram por esse livro. Pessoas se doaram por esse livro, gastaram dinheiro,
tempo. Eu sei que você que está fazendo meu curso também gastou dinheiro, tem um custo, está gastando tempo, mas continua lembrando que você faz parte de mais de 10 mil mártires. Pode colocar muito mais disso. Então olha que privilégio, você, com a tecnologia do seu lado, seu tablet, notebook, celular, TV, você está fazendo parte da história da igreja. Você está sendo um apologista, do grego defensor, advogado. Olha que interessante. Então vamos continuar? Uma outra coisa, amados, que a falta da hermenêutica bíblica prejudica é que a gente começa a ser mais série, filme, do que Bíblia. Quantos estão vendo nessa imagem aí? Moisés, ele está pronto para bater nas águas e as águas se abrem. A gente vê isso em série, em filme, mas quando vamos lá para Êxodo, a gente não vê isso. Em Êxodo, Moisés levanta o cajado e ele ora e o mar se abre e Deus faz soprar um vento do Oriente. Mas as séries, os filmes, querem retratar uma outra temática. E eles chamam isso de licença poética. Qual o problema de licença poética? Essa aí, ó. Vocês podem ver aí, ó. José e dezenas de filme e série. Não acho ruim. Eu acho que é uma forma de propagar o evangelho também. Eu acho que é uma forma de as pessoas virem. Mas qual o perigo, amados? Não façam de série, de filme, Bíblia. Tá? Bíblia é apenas um livro. Não tem problema assistir uma série. Tem uma belíssima agora, já indico para vocês, The Chosen, Os Escolhidos em inglês. É uma série fantástica. Mas qual o problema? Não é Bíblia. Não podemos substituir a palavra de Deus, que contém a palavra de Deus e é a palavra de Deus, por coisas que nos contam como seria. Tá? Eu posso citar aqui dezenas de séries que tem embasamento histórico, arqueológico, tem dezenas de arqueólogos que eu conheço que faz as séries, mas ela não é Bíblia. E eu posso citar aqui vários incongruências em séries que vocês... Quer ver um detalhe? Brevemente, pegamos uma série como Gênesis. Mostra a maçã. Está escrito maçã na Bíblia? Ou está escrito fruto do conhecimento do bem e do mal? Tá vendo? O problema... Vamos para mais um problema. Essa Bíblia que vocês estão vendo é a Bíblia Mensagem. Tá? Eu só coloquei ela como uma forma ilustrativa. Ela é criada por Eugene Peterson. Ele é pastor norte-americano. Só que um detalhe dela, que quando você vai folhear ela, na introdução o pastor começa assim, ó. Fiz esse livro, né, com o intuito de melhorar a didática da minha igreja. Não é a Bíblia, é uma paráfrase. Eu melhorei para a didática. Então, quem lê essa Bíblia, não leia como para estudar, leia ela como devocional. Porque ela contém o quê? A ideia do autor. Então, hoje, outros problemas nossos que a gente carrega na introdução da Bíblia é traduções da Bíblia. Existe mais de 13 traduções no português. ARA, NVI, NVT, ACF, ACI e dezenas de outras. Que também vamos estudar em hermenêutica. Qual é a melhor tradução para estudo bíblico? Essa que eu estou usando é a NVI, Nova Versão Internacional, que é em inglês. Mas qual é a melhor? Também vamos entender isso. Mas até aqui, vocês entenderam? Está didático. Vamos entender o que significa a palavra hermenêutica? Como vocês podem ver, é a arte de interpretar os livros sagrados e outros livros. A palavra hermenêutica vem da Hermineu ou de Hermes. Vocês estão lembrando esse nomezinho? Sim, exatamente quem falou aí. É de um deus grego, o deus Hermes. Na mitologia grega, ele é conhecido pelo deus mensageiro. Ele é o deus que leva as cartas dos deuses ao povo. Mas o que ele faz? É só levar? Interpretar. Ele pegava a carta dos deuses, entregava aos seres humanos e explicava o que é que os deuses querem com essa carta. E aí daí que surgiu a palavra hermenêutica. Olha que interessante. Quantas palavras que usamos hoje vêm de cultura grega, vêm de coisas de mitologia, vêm de hebraico, aramaico, latim. Dezenas de palavras nossas é do latim. Talvez até seu nome. Então, olha a importância de a gente estudar, não só para a Bíblia, mas para uma boa leitura de livros. Hoje em dia, você pode falar, nossa, Leão, como que eu vou ler um livro de 500, 1000 páginas? Eu tenho um livro aqui de 5.000 páginas. Como que vocês vão ler? Com o tempo, aprendendo técnicas. Eu estou aqui para servi-los, para ajudar vocês. Então, fiquem calmos. Em breve, vocês vão ler dezenas de livros. Mas uma outra coisa também, amados, é que a interpretação acontece de forma consciente ou inconsciente. Quer ver um detalhe? Quantos de vocês pegam... O bom de ao vivo é esse.
Microfone cai. Aí, ó. Calma. Som, calma. Todo mundo me ouvindo? Olha que interessante. Quando estamos no nosso dia a dia, a gente percebe duas coisas acontecendo. Interpretamos coisas ao nosso redor de forma consciente. Ou seja, eu vou atravessar uma rua, conscientemente eu percebo. Tá vindo um carro? Tá vindo alguma coisa que vai causar perigo a mim? Consciente. Mas também no dia a dia a gente faz coisas inconscientes. Muitas delas é como ler uma mensagem. Olha essa mensagem que engraçada. Tem uma pessoa que diz, você está lembrando de mim? E no meio da mensagem ele diz que está fazendo um curso e a pessoa acha que é de medicina. Ele diz, não, estou na minha casa. Isso parece ser besteira, amados. Mas quantas vezes acontece isso no nosso dia a dia? Quantas vezes acontece de a gente interpretar mensagem de WhatsApp errado? Ou seja, a interpretação, a hermenêutica, acontece diariamente. A diferença é que a gente não está fazendo de forma acadêmica, ou seja, não estamos fazendo na Bíblia ou em livro, a gente faz no nosso dia a dia. Um outro ponto também, como eu falei para vocês, vamos voltar à ideia do Espírito Santo? O Espírito Santo e o cristão para entender as Escrituras. Temos 3 pontos para a gente entender. O Espírito Santo, ele te convence de que a palavra é verdadeira. Essa é a primeira coisa que ele faz. A segunda, ele dá a habilidade de compreender, mas ele não esgota o sentido da palavra. O Espírito Santo, ele nos municia de paciência, de amor, de tempo, para entendermos a Bíblia. Mas esgotar o sentido dela, não. Uma segunda coisa que ele faz, ele leva a convicção. Né? Ele nos capacita para falar assim, não, o que a gente está lendo é verdade. Não desanima. Mas, amados, novamente, o Espírito Santo, ele não é um pendrive. Ele não vai baixar informações na sua cabeça que você não esteja buscando. Ah, Eliel, mas tem um versículo em João que diz que ele nos lembrará. Amados, leia o contexto. Fragmento de texto não é Bíblia. Então, fragmento de Bíblia não é Bíblia. Não pegue versículos isolados e faça dele uma doutrina para a sua vida. A Bíblia, eu vou ensinar uma técnica de vocês chamada OICA, que é observação, interpretação, correlação e aplicação. Precisamos correlacionar como uma corrente a Bíblia. Eu não posso pegar um versículo aqui, outro aqui, e montar uma doutrina bíblica e achar que isso fica por isso mesmo. Tomem cuidado. Fragmento de versículo não é Bíblia. Mas para a gente continuar, quando a gente vai para alguns textos, fica difícil de entender. Não é só o Espírito Santo que chega e me fala. Olha esse texto de Mateus, que diz que os fariseus precisam aumentar seus filactérios, aumentar as suas testas. Não está muito esquisito esse texto? Mas agora, se eu vou para a cultura, eu entendo o que é um filactério. O que é esse objeto? Filactério é o que você está vendo aí, ó, no braço deles, preto e na testa. Era onde eles guardavam a lei, como está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Guarde as leis no seu coração e na sua mente. Eles desenvolveram um material para guardar a lei no seu corpo. Mas será que a gente ia entender isso de qualquer jeito? Não, isso precisa estudar em dicionário, em livros. Mas isso não isenta o Espírito Santo, amados. Enquanto não temos essa oportunidade que vocês estão tendo de estudar, o Espírito Santo vai nos convencer de que aquilo é verdade, mas não nos explicar. Isso é papel nosso, do intérprete. Mas um outro detalhe também que a gente precisa estudar é que qual é o papel do intérprete? Ou seja, qual é o seu papel, qual é o meu papel? Nosso papel é de a gente transpor a Bíblia. A gente precisa passar de um lado para outro. Isso a gente chama de ponte. Por quê? Quando a gente vai para a Bíblia, temos distanciamentos. Distanciamentos humanos, distanciamentos divinos, né? Como eu falei, linguístico, autoral, cultural. Mas isso fica para a próxima aula. Então, até aqui, o que a gente aprendeu? Vamos fazer um resumão? A gente entendeu que a hermenêutica bíblica, ela é uma introdução, ela é uma viagem. É como se vocês pudessem ir para outro país. Nela, vocês vão poder entender o que é a Bíblia, como que a gente entende a Bíblia, e vocês vão poder mergulhar neste mundo, tá? Também entendemos que quando vamos para a Bíblia, nós cristãos sinceros, e também que não é cristão, tem algumas barreiras, como a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia não caiu pronta do céu, a Bíblia contém literatura, gêneros literários,
A Bíblia contém expressões idiomáticas, ou seja, hipérbole, símile, inocomia, metamorfose, antropopatismo, antropomorfismo. São tudo palavrinhas que a gente vai conhecer nas aulas, mas a Bíblia contém coisas difíceis de entender. Também entendemos que o Espírito Santo é o nosso guia, ele nos convence, mas ele não é um pendrive. Ele não isenta o nosso esforço. Isso aí que vocês estão fazendo é esforço. Vocês estão se dedicando, procurando o curso, procurou material e está estudando. E já é um prazer ter vocês aqui. Também aprendemos que o papel do intérprete é se debruçar na Bíblia, procurar boas traduções, é passar tempo entendendo este livro. Se vocês perceberem, claro que no vídeo infelizmente não vai dar para ver, mas minha Bíblia é toda rabiscada, toda rabiscada. Eu gosto muito de rabiscar, porque eu anoto, eu faço anotações, eu monto textos. Então, meus queridos, o tempo vai passar para todos. Eu gosto muito desse objeto aqui, a ampulheta. O tempo vai passar para mim. O tempo vai passar para você. Mas o que eu tenho feito com o que o tempo tem me dado? Porque hoje a desculpa é, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho... Sério, eu tenho 24 horas. Vocês têm 24 horas. O tempo está girando para todo mundo. O que você tem feito com o seu tempo? Será que no seu dia você tem 10 minutos? Léo, eu tenho. Lê um livro. Lê um capítulo da Bíblia. Não dá? Só lê. Quando der 10 minutos, você pode voltar para o que você está fazendo. Mas, Eliel, eu tenho 10 minutos e lá para a noite eu tenho mais 10. Lê mais uma vez. Estuda mais uma vez. Eliel, durante a tarde eu também tenho 10 minutos. Você sabe quanto é que já deu? 30 minutos. O problema é que a gente está querendo fazer intensidade. Não, eu vou estudar 2 horas hoje. Mas não tenho tempo, então não vou fazer nada. Gente, 30 minutos é um bom tempo, com qualidade. Então o tempo está passando para mim. Vai passar para vocês. O que você tem feito? Então, amados, fica aí. Tá? Em breve vocês também vão estudar comigo o alfabeto hebraico. Vocês vão entender um pouquinho sobre hebraico, grego, aramaico, latim. Tá? Eu não domino todas essas áreas, tá bom? Mas eu tenho a concentração em hebraico. Vocês vão entender um pouquinho, vão entender a cultura. Vai ter dezenas de livros didáticos. Vamos acompanhar um próximo livro na outra aula. Vamos falar sobre dogmática. O que é um dogma? O que é uma crença? Isso em história da igreja. Vocês vão poder aprender dezenas de coisas, amados. Dezenas de coisas. Então, só que eu peço até vocês divulguem a minha aula, divulguem esse projeto. Só para mim? Não. É para que o mundo, os cristãos, estejam aptos, como 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, estejam aptos para defender a esperança da vossa fé. Então, seja uma apologista. Então, aguardo você nas próximas aulas. Foi um prazer tê-los. Obrigado, família.